Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Compassivamente. Eu sou Raquel Cardoso, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e hoje nós vamos conversar sobre algo muito comum, mas que às vezes carrega culpa e julgamento: o comer emocional. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Sabe aquele momento em que você busca comida mesmo sem fome? Quando está entediada, ou triste, ou ansioso, ou até mesmo cansado. Vamos entender por que impacto disso na sua saúde emocional e como é possível transformar essa relação com mais consciência e, é claro, com autocompaixão. A comida está profundamente ligada às nossas emoções, desde o início da vida. Você vai se lembrar disso, ou talvez você já deve ter percebido isso. Choramos e alguém nos alimenta. A comida se torna não apenas fonte de nutrição, mas também de acolhimento, segurança, prazer. Muitas pessoas têm uma memória de que a casa da vovó é o lugar onde você vai ter contato com muitas comidas. Bom, vamos lá. Na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, entendemos que os nossos pensamentos influenciam nossas emoções e comportamentos. Então, quando vivemos uma emoção que seria uma emoção não tão aceitável, né? O que geralmente acontece com as pessoas é que elas não querem aceitar, não quero sentir aquela emoção. Então se torna difícil, uma relação difícil com a emoção. E aí automaticamente você pensa algo como: eu não aguento mais sentir isso, eu preciso de algo para me acalmar. Provável, né, que nesse momento, né, ali que gera mais ansiedade, você busca de forma imediata uma ação de alívio, né? E aí a comida pode se tornar esse recurso. Aqui entra, né, o que você já deve ter ouvido falar, a dopamina, que é um neurotransmissor vulgarmente conhecido como o neurotransmissor do prazer. Quando comemos algo saboroso, especialmente alimentos ultraprocessados, o refrigerante, o macarrão, os pães, né? Bom, e aí, automaticamente, gera uma sensação momentânea de conforto e alívio. E onde está o problema, né? Algumas pessoas podem dizer: nossa, mas que ótimo, se eu tô tendo alívio, isso é bom, né? E aí, na verdade, o que acaba acontecendo? Faz você criar uma relação muito forte com a comida, de uma necessidade todas as vezes que você sente essa dificuldade. Quando você lida com uma emoção. Quando você lida com aquela emoção que geralmente te deixa mais confuso, mais incerto, quando você resiste sentir essas emoções, é provável que você vá buscar por alimentos que possam produzir essa sensação de bem-estar. Mas essa sensação, ela é momentânea, tá? Isso não resolve o que você sente, ele só adia. Só adia. E muitas vezes acaba acrescentando culpa depois desse impulso por comer, né? Bom, depois de um episódio de comer emocional, é muito comum aparecer aquela voz crítica, né? Você não tem controle, você quebrou a dieta de novo, você estraga tudo, você é fraca, você é fraco, você é mina. E essa voz é fruto da autocobrança, é de fato uma autocrítica, que ao invés de te ajudar a lidar com o que está acontecendo, aumenta o ciclo de sofrimento. Então, é mais resistência, é mais sofrimento. A culpa e o julgamento ativa o sistema de ameaça. O seu sistema de ameaça é ativado e, ao mesmo tempo, você acaba tendo que lidar com o medo, com a dor, com o estresse que acaba surgindo. O cérebro entende que você está em perigo e ele acaba liberando hormônios para você poder lidar, de fato, com essa ameaça que está surgindo. Só que essa ameaça é só uma ameaça de você mesmo, criticando o seu autoconceito, a sua autoimagem, quem você é. Entende? Então, voltando aqui para você poder compreender. O seu cérebro entende que você está em perigo. E aí o que acontece? Adivinha o que acontece, gente? Qual é a forma que ele aprendeu a lidar com o perigo?
com essa emoção que surgiu, com o estresse, com a ansiedade? Comida, novamente comida. Então você acaba entrando num ciclo de sinto emoção, busco a comida, sinto alívio, sinto culpa, sinto ameaça, sinto emoção, comida novamente. Você fica preso nesse ciclo, entende? Preso nesse ciclo. E eu trouxe, né? Sempre vou tentar trazer de uma maneira simples e clara para ajudar vocês a lidarem, mas assim, a autocompaixão não é se permitir fazer tudo sem critério, não é isso. Mas é fazer com que você saia desse ciclo, dessa violência interna que você acaba produzindo após o momento em que você sente essa emoção. Bom, dentro da psicologia existe um termo que nós utilizamos muito que é o mindfulness, que nada mais é que atenção plena. E aí dentro do mindfulness surgiu um termo chamado mindful eating, que é comer, que é alimentação consciente, né? Então é uma prática que vem de fato do mindfulness e ela propõe uma reconexão com a experiência de comer. É perceber. Então, por exemplo, o que eu estou sentindo agora é fome física ou emocional. Questionar a si mesmo, estar presente. Eu preciso mesmo de comida, ou de um colo, ou de descanso, ou silêncio, ou movimento. O mindful eating não é uma dieta, não é controle. Muito pelo contrário, gente. É presença, é estar presente. E nessa presença, ela começa antes do prato, né? Você está presente antes mesmo do prato. Começa a reconhecer nossas emoções, a dar nome a elas. Estou ansiosa, estou frustrada, estou sozinha. Só isso já nos tira do piloto automático, né? Traz consciência do momento presente. E na terapia cognitivo-comportamental, nós chamamos isso de reestruturação cognitiva. É trazer consciência para os pensamentos e emoções que antecedem esse comportamento. Então, o comportamento é comer e quais são os pensamentos que surgem na sua mente antes de comer. Quando você observa o que está acontecendo, quando você começa a trazer sua atenção para o momento presente, você percebe que talvez o comer é só para aliviar uma emoção, é só porque você está frustrada ou frustrado ou se sentindo só. E aí talvez existam outras coisas que você precisa buscar para poder trabalhar essas sensações, ok? E não aliviá-las até. É importante que você entenda que essas emoções elas estão aí e elas têm um significado e um motivo pelo qual estão. Então é importante senti-las de fato, ok? Imagina que você vê uma criança chorando e buscando comida como consolo. Você brigaria com ela? Provavelmente não. Você entenderia que ela está tentando lidar com algo maior. E com você, precisa ser igual. Não se trata de perfeição, mas de curiosidade e gentileza com a sua experiência. Então tem 3 passos que pode te ajudar, tá? Nomeie o que você sente. Eu estou com vontade de comer, mas acho que é tristeza. 2, dê uma pausa consciente. Antes de comer, respire, pergunte o que eu realmente preciso agora. 3, seja sua aliada e não sua inimiga e não seu inimigo. Se decidir comer, coma com presença. E aí quando eu falo de mindful eating, não só identifique, não só traga sua presença para o momento, mas esteja ali, coma, apenas coma. Sinta o paladar, sinta o cheiro, sinta o sabor, né? Sinta as sensações que o seu corpo tem diante do comer. A mudança que você tanto busca, ela não vem da rigidez, vem da consciência e do cuidado contínuo,
da constância, de ter cuidado com você. Então, não priorize algo que você talvez queira alcançar, como somente emagrecer, ou ficar mais bonita porque eu não estou me sentindo bem, ou então eu preciso chegar a tantos quilos e tal. Ok, se isso for algo importante para você, mas entenda que é um valor relacionado ao que você está fazendo. A saúde física ela é algo muito importante e você precisa dela para alcançar qualquer lugar que talvez você almeje. Então, olhar para essas mudanças, a relação que você tem com a comida e a maneira como você se trata quando você sente determinadas emoções, te distancia desse lugar. Então, se questione o que é de fato importante para você. Por que de fato você precisa modificar a relação com a comida? Como você quer estar daqui a 5 anos? Pense sobre isso. Tente perceber se a saúde física ela não tem um valor muito maior para você. E com isso, foque no que é de fato importante. Se a sua saúde física é importante, o seu comprometimento a alguns comportamentos precisa existir. E não é usar isso como uma forma de se cobrar, mas de estar presente com você. Atender às suas necessidades e estar atento ao que o seu corpo pede. Lembrando que esse comportamento de comer emocional, ele vai se tornando algo cada vez mais presente e um hábito muito constante, porque você sempre lida dessa forma com a comida. Você pode sentir muita dificuldade quando necessitar de fazer uma dieta ou quando precisar de fato perder peso, ter uma alimentação mais saudável. Isso pode ser muito difícil por conta desse hábito, mas isso não é impossível de modificar. Agora, a rigidez que você coloca, a maneira como você se trata, no momento em que você quer mudar esse comportamento, ela pode te distanciar do que de fato você quer, do que de fato você almeja. Comer emocional é um chamado, um sinal de que algo dentro de você precisa de atenção. A comida pode até aliviar por um instante, mas o que você precisa é de conexão, presença, acolhimento, entender o que você está sentindo, dar voz a essas emoções. E hoje eu te convido a observar o seu corpo, suas emoções e lembrar, você não precisa se machucar para se cuidar. Você pode sim construir uma nova relação com a comida. Sim. Uma relação baseada em escuta, respeito e, acima de tudo, compaixão. Se você quiser, volte esse episódio para ouvir novamente e reflita sobre como você tem se tratado nesses momentos em que a comida acaba virando sua companhia. Acolha a sua história. Honre seu processo. Bom, obrigada por me acompanhar até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também luta com a comida e o corpo. E lembre-se, o caminho para o cuidado começa dentro. E a gente se encontra no próximo episódio do Compassivamente. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.